A bênção do cocô. Ribeirão Preto, setembro de 2019. A chuva miúda caía sobre a estrada do cocô como um suspiro de Deus, molhando o asfalto quente e levantando aquele cheiro de terra úmida que só o interior de São Paulo tem. Eu, Maria Luísa Luzia para quem me conhece, apertava o passo sob a luz fraca dos postes, a bolsa de enfermeira batendo no quadril. O plantão no pronto-socorro da Santa Casa tinha sido dos piores. Um acidente na SP-330, 3 jovens bêbados voltando de um sertanejo universitário no engenho, e eu, com as mãos ainda trêmulas de ter perdido um deles na mesa. Tá louca, mané? Chovendo e tu saindo sem guarda-chuva. O grito veio do boteco do seu Zé, onde uma roda de homens jogava truco e tomava pinga com limão para espantar o frio. Eu só levantei a mão, sem parar. Não tinha paciência para conversa fiada. Não naquela noite. Mas foi então que vi ela. Encostada no muro da capela de Nossa Senhora Aparecida, aquela pequenina, quase escondida entre o cocô e a Vila Virgínia, uma moça com um vestido curto, colado no corpo pela chuva, segurava a barriga como se fosse desabar. Os cabelos, antes loiros de salão, agora estavam escorridos, meio verdes. Os olhos, vermelhos. Moça, você tá bem? Ela nem olhou para mim. Só riu, um som seco, quase um engasgo. Bem? Tá vendo essa barriga, irmã? Isso aqui é a prova que Deus tem senso de humor. Ou então que a Nossa Senhora tá de sacanagem comigo. Eu conheci aquele tom. Aquele desespero que só quem já viu o fundo do poço entende. E algo na voz dela, talvez a raiva, talvez a dor, me fez parar. Vem aqui dentro. Você precisa se aquecer. Pra quê? Pra ouvir que eu sou uma vagabunda? Que isso aqui ela bateu na barriga é castigo. Já ouvi isso a vida toda. Não sou padre, não sou juíza. Sou enfermeira. E você tá com contrações. Isso a calou. O nome dela era Jéssica. Ou pelo menos era o que ela usava nas ruas da zona, lá pros lados da rua Tibiriçá, onde os carros paravam com os vidros embaçados e os homens saíam com pressa. Ela tinha 22 anos, mas a vida tinha envelhecido seus olhos antes da hora. O pai, um alcoólatra que batia na mãe até o dia que a mãe sumiu. Aos 14, ela foi pra rua. Aos 16, descobriu que o namorado que prometeu tirá-la dali era só mais um cafetão. Aos 20, uma facada no peito, deixa uma cicatriz feia no lado esquerdo. E agora, aos 22, grávida de um cliente que nem lembrava o rosto. Não tomei remédio, não bebi nada. Juro. Mas como que eu ia querer isso? Eu nem sei criar um peixe de aquário, irmã. Ela chorava no banco da capela, enquanto eu enxugava seu rosto com um lenço de papel. A chuva batia no telhado de zinco, e o cheiro de vela queimada se misturava ao de mofo. E a Nossa Senhora? O que ela tem a ver? Jéssica soltou uma risada amarga. Ah, essa aí. Ela apontou para a estátua pequena, quase perdida entre velas e ex-votos. Todo dia eu passava aqui, xingava ela. Falava que se ela era tão santa, por que não me tirava dessa vida? Aí, quando descobri que estava grávida, fui lá de novo. Gritei que era culpa dela, que ela tinha me amaldiçoado. E sabe o que aconteceu? Ela segurou minha mão. Os dedos dela estavam gelados. Naquela noite, sonhei com uma mulher de vestido branco. Ela não falou nada. Só pôs a mão na minha barriga. Quando acordei, a voz dela falhou, a dor tinha sumido. E desde então, toda vez que eu passo mal, que penso em... Ela não terminou, mas eu sabia, abortar, alguma coisa me segura. Como se tivesse uma mão aqui. Ela tocou o ventre. Eu não sou das que acreditam em milagre fácil. Mas também não sou das que ignoram o que não podem explicar. Vem. Você precisa de um médico. Não. Eles vão me julgar, vão chamar o conselho tutelar, vão tirar meu filho. Ninguém vai tirar nada. Confia em mim. Ela hesitou. Depois, assentiu. O Hospital Santa Lídia não era lugar para grávida sem documento. Mas eu conhecia os corredores como a palma da minha mão.
E mais, conheci a doutora Marisa, a obstetra de plantão, uma mulher que já tinha visto de tudo na vida e não fazia pergunta demais. Chovia fino naquela noite de setembro, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao desinfetante barato do hospital. A recepção estava lotada de estudantes bêbados, restos da festa do cocô, que tinha tomado a estrada do cocô com música sertaneja universitária, cerveja e farra até o sol raiar. Alguns ainda usavam chapéu de palha e camisa xadrez, manchas de terra nos coturnos, como se tivessem rolado na lama do pé de serra depois de muita caipirinha. Tá louca, enfermeira? Sussurrou a moça ao meu lado, apertando os braços cruzados sobre o ventre. Se o segurança me vê sem RG, ele chuta a gente pra rua. Cala a boca e anda. Empurrei-a suavemente pela porta dos fundos, onde os funcionários fumavam escondidos. O segurança, um cara gordo chamado Zé Maria, estava distraído com o celular, assistindo a um vídeo de Gustavo Lima no YouTube. Passei direto, com a confiança de quem paga as contas do lugar há 10 anos. A sala de emergência cheirava a álcool e suor. Doutora Marisa estava atendendo uma universitária de medicina da UNAERP, que tinha quebrado o tornozelo dançando arrasta-pé em cima da mesa do boteco do seu Zé. Ao me ver, ela levantou uma sobrancelha. O que foi, Ana? Trouxe mais um caso para mim ou veio pedir adiantamento? Essa aqui tá grávida, sem pré-natal, e acho que tem algo errado com o bebê. Apertei o ombro da moça, que tremia como vara verde. Ela não tem documento, Marisa. Mas juro que não é vagabunda. Doutora Marisa olhou a garota de cima a baixo, cabelo desbotado de loira oxigenada, unhas roídas, uma tatuagem mal feita de rosas e espinhos no pulso. O tipo de mulher que os médicos chamavam de caso social e os padres de filha perdida de Deus. Quantos meses? 5, acho. A voz da moça era um fio. Mas faz 3 dias que não sinto ele mexer. Marisa suspirou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Ana, você sabe que se der merda, o problema é meu. Eu sei. Mas olha pra ela. Baixei a voz. Essa menina tá com medo de Deus e do diabo. E algo me diz que esse bebê não é qualquer um. Marisa me encarou por um longo segundo. Depois, acenou para a maca vazia. Deita aí, moça. E reza para não ser nada que precise de ultrassom, porque sem documento, não rola. O exame foi pior do que imaginávamos. O coração do bebê batia fraco, como se estivesse cansado de lutar. A placenta tinha descolado parcialmente, e a moça, que se chamou Larissa, confessou entre lágrimas que tinha tomado remédio de farmácia para tirar a criança 2 vezes, mas algo a impediu. Como assim, algo? Marisa cruzou os braços. Uma voz. Larissa segurou minha mão com força. Uma voz de mulher, suave, que falou, esse é meu. Ela engoliu em seco. Aí eu joguei os comprimidos no vaso. Marisa revirou os olhos, mas eu senti um arrepio. Ribeirão Preto era terra de milagre, desde a romaria de Nossa Senhora da Penha até as histórias de velas que não apagam na catedral. Mas isso era diferente. Você tá me dizendo que ouviu Nossa Senhora? Perguntei, incrédula. Não sei quem era. Larissa fechou os olhos. Mas toda vez que eu penso em fazer besteira, sinto uma pressão aqui. Ela tocou a barriga. Como se alguém estivesse segurou o bebê por dentro. Marisa soltou um riso seco. Ana, essa menina deve ter ouvido a própria consciência. Ou então tá com esquizofrenia. Mas eu conhecia Larissa. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que eu tinha visto nos olhos de minha mãe quando ela jurou que São Judas salvou meu irmão de um acidente de moto na rodovia em Anguera. O problema é que o bebê não ia aguentar até o amanhecer. Precisamos transferir ela pro Santa Casa. Lá tem UTI neonatal. Marisa já digitava no celular. Sem documento, eles não vão aceitar. Larissa começou a chorar. E se eles descobrirem o sinal do cocô? A chuva miúda de setembro batia nas folhas das palmeiras da estrada do cocô, fazendo um som que lembrava risos abafados. Larissa apertava os braços contra o corpo,
como se quisesse sumir dentro da própria camisa surrada do bar do Zé, onde trabalhava até há 2 semanas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de cerveja derramada em suas roupas, marca dos clientes que não pagavam, mas cobravam. E se eles descobrirem o quê, Larissa? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela engoliu em seco. Que eu era garota de programa. Que o bebê não tem pai. Que eu menti para todo mundo que era de um cara da USP, mas na verdade foi um caminhoneiro que nem lembra do meu nome. Marisa, minha colega de plantão no PSF do Jardim Sumaré, bufou. Puta que pariu, Ana. A gente não tá aqui para julgar, mas também não pode fazer milagre. Sem RG, sem nada, como é que a Santa Casa vai aceitar? E olha o estado dela, apontou para a mancha de sangue escuro no short de Larissa. Esse bebê vai nascer hoje, e se a gente não fizer algo, nasce morto. Eu olhei pro relógio da parede, 3h17. O sol só ia raiar às 5h30, e a estrada do Cocô, aquela hora, era um corredor de sombras onde até os maloqueiros do baile do Cocão evitavam passar. Mas tinha uma coisa que eu sabia, quando a desesperança aperta, a gente inventa um jeito. Vamos lá, então. Peguei a bolsa de emergência. A gente leva ela na marrã. Se der merda, eu assumo. Marisa me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Tu é louca, Ana? Se a PM pega a gente transportando paciente sem autorização, a gente perde o CRM. E se a gente não fizer nada, uma criança morre. Apertei os lábios. Escolhe teu veneno. O gol quadrado de Marisa rangia a cada buraco da estrada. Larissa gemia no banco de trás, as contrações agora a cada 2 minutos. A chuva aumentava, e os faróis mal iluminavam os puxadinhos de madeira que se aglomeravam perto do Ribeirão do Retiro. De repente, ela gritou. Para o carro! O quê? Marisa pisou no freio. A gente tá quase chegando. Não é o bebê, é ela. Larissa apontou trêmula para a beira da estrada. Lá, entre as árvores, uma silhueta branca se destacava na escuridão. Uma mulher de vestido longo, os cabelos soltos como se flutuassem na brisa. Não era possível. Não ali. Não assim. Nossa Senhora, Larissa sussurrou, os olhos arregalados. Marisa riu nervosa. Ana, pelo amor de Deus, fala para essa menina que tá alucinando. Mas eu não conseguia tirar os olhos da figura. Porque, por mais que a razão gritasse que era só a névoa da chuva jogando com a luz, aquilo não piscava. Não se movia como sombra. E quando Larissa estendeu a mão pela janela, como se quisesse tocar o ar, a mulher sorriu. Então, o carro apagou. Os faróis. O rádio. Até o painel. Tudo mudo. Porra, porra, porra. Marisa bateu no volante. Agora não, seu caralho. Mas Larissa não estava mais gritando de dor. Ela estava rindo. Um riso molhado, de alívio, como se alguém tivesse sussurrado uma promessa no seu ouvido. Ela disse que tudo vai ficar bem. Larissa tocou a barriga. Que o bebê é dela agora. E então, como se alguém tivesse ligado a chave, o carro voltou à vida. A Santa Casa nos recebeu com burocracia, sim. Mas quando a enfermeira-chefe, Dona Cida, uma mineira raiz que já tinha visto de tudo, olhou nos olhos de Larissa e depois nos meus, ela só balançou a cabeça e disse. Vamos logo, meninas. UTI neonatal tá livre. Não perguntaram por documentos. Não ligaram para a história. O bebê nasceu às 5h02, uma menina de 2,3 quilos, com os pulmões fortes apesar da prematuridade. Quando a colocaram no colo de Larissa, a primeira coisa que a mãe fez foi beijar a testinha dela e sussurrar. Obrigada, mãe. 3 dias depois, eu estava no bar do Zé, tomando uma cachaça com mel, remédio para a alma, segundo meu avô, quando Larissa apareceu com a bebê no colo. O lugar cheira. A fumaça de churrasco e música sertaneja universitária vindo dos alto-falantes.
Era sexta-feira, e a estrada do Cocô já começava a esquentar com os estudantes da USP e da UNAERP, mesmo com a chuva fina que teimava em cair desde cedo. Larissa entrou sem pedir licença, os cabelos ainda úmidos, a menina embrulhada num cobertor de lã que eu mesma tinha comprado na feira do Parque Previdência. Tá louca, mulher? Eu disse, levantando da mesa. Esse lugar não é para recém-nascida. Ela só sorriu, aquele sorriso torto que escondia mais dor do que alegria, e sentou no banco de madeira ao meu lado. O Zé, dono do bar, já veio com um copo de água com açúcar para lavar o leite e um olho grosso para mim. Essa aí não é pra tá aqui, Maristela. Mas se a mãe tá, quem sou eu para mandar embora? Ele coçou a barba branca, olhando para a criança. Parece um anjinho, vixe. A menina, que Larissa teimava em chamar de Maria Aparecida, para dar sorte, mexeu os dedinhos e abriu os olhos. Azuis. Como os da mãe. Como os da outra Larissa, a que eu tinha conhecido anos atrás, quando ainda trabalhava no pronto-socorro da Santa Casa e ela chegava com os pés sangrando de tanto andar pela Avenida 9 de Julho à noite. Você não vai me perguntar? Larissa tomou um gole da minha cachaça, fez careta. Por que eu vim aqui? Por que não tô em casa, como uma mãe normal? Eu sabia a resposta antes dela falar. Porque Larissa nunca tinha sido normal. Porque a vida dela era um novelão de segunda categoria, daqueles que passam na TV aberta depois do almoço, com direito a traição, droga e um final que ninguém acredita. O pai dela apareceu. Ela baixou a voz, como se o homem pudesse estar ali, entre as mesas de sinuca e os copos suados. O Zeca. Meu estômago revirou. Zeca Macedo. O nome soava como um tiro no escuro. Todo mundo em Ribeirão conhecia, ou pelo menos tinha ouvido falar, do Zeca. Ex-policial, agora dono de boates na Vila Virgínia, mãos sujas de coisas que a gente só suspeitava. Drogas. Meninas. Proteção para quem pagava. Ele tá atrás de mim. Larissa apertou a bebê contra o peito. Diz que a filha é dele. Que vai levar. E é? Perguntei, mesmo sabendo que não importava. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Não sei. Pode ser. Mas não vou deixar ele por as mãos nela. O bar ficou mais barulhento de repente, como se o mundo todo tivesse aumentado o volume. Alguém gritou "Vem, meu bem", do lado de fora, seguido de risadas e o som de uma garrafa quebrando. A chuva batia no toldo de plástico, um ritmo nervoso. Você tá louca de trazer a criança aqui, Larissa. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Se ele te achar. Ele já me achou. Ela mostrou o celular. Uma mensagem, tô no cocô. 10 minutos. Meu sangue gelou. Zeca não era de brincar. E a estrada do Cocô, aquela hora, era um labirinto de gente, carro e música alta, o lugar perfeito para um sumiço. A gente precisa sair. Eu já estava de pé, calculando rotas. Rua Tibiriçá? Não, muito movimento. Travessa do Mercado? Talvez. Vem. Larissa não se mexeu. Só olhou para mim, depois para Maria Aparecida, e sorriu de novo. Desta vez, era um sorriso triste. Resignado. Não vai dar tempo, Mari. E foi quando eu ouvi o barulho do carro parando na porta. Um Gol preto, vidros escuros. O tipo de carro que não tem placa, ou que tem placa, mas ninguém anota. Zeca saiu sozinho. Camisa social aberta, corrente de ouro, o cheiro de colônia cara misturado com maconha. Os homens no bar baixaram a voz. Alguns saíram pela porta dos fundos. O Zé sumiu atrás do balcão. Larissa. A voz dele era melada, mas os olhos eram de gelo. Trouxe minha filha para me mostrar? Bonitinha. Ele estendeu a mão para pegar a bebê. Larissa recuou, apertando Maria Aparecida com tanta força que a menina começou a chorar. Ela não é sua. A voz de Larissa tremia, mas ela não desviou o olhar. E mesmo que fosse, você não põe as mãos nela. Zeca riu.
Um som seco, sem graça. Você acha que eu não sei contar, minha filha? Zeca passou a língua nos dentes, aproximando-se devagar, como um jagunço medindo o terreno. Faz 9 meses que você sumiu da estrada do Cocô, 9 meses que o seu Nelo não te vê mais no bar do tio Zé. Coincidência, né? Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava antes de quebrar uma garrafa na cabeça de algum coitado que devesse dinheiro. Larissa, pálida como cera, apertou a criança contra o peito. A chuva fina que caía desde cedo agora escorria pelas janelas do bar, criando um véu prateado entre nós e o mundo lá fora, como se Ribeirão todo estivesse segurando a respiração. Zeca, pelo amor de Deus, tentei, mas ele nem olhou para mim. Para ele, eu era só a enfermeira do pronto-socorro do Sumarizinho, a mulher que costurava a facada de briga de bar aos sábados. Não contava nada. Cala a boca, dona Santa. Ele cuspiu as palavras. Isso é entre eu e a putinha que me deve 5.000 contos. Maria Aparecida choramingava, os punhinhos fechados, como se pressentisse o perigo. De repente, Zeca arremeteu, mas não em Larissa. Em mim. Um empurrão bruto que me jogou contra a mesa de sinuca. Copos quebraram. Alguém gritou. Quando levantei, ele já tinha arrancado a bebê dos braços dela. Devolve, Zeca! Larissa se atirou nele, arranhando, mordendo. Um dos capangas segurou ela pela cintura. O outro sacou um revólver. Foi aí que eu vi. Entre o caos, a menina, aquela coisinha de 3 meses, parou de chorar. Os olhos dela, grandes e escuros como a noite na Serra do Cipó, fixaram-se em Zeca. E então, ela sorriu. Não um sorrisinho de bebê, não. Um sorriso consciente. Como se soubesse algo que nós não sabíamos. Zeca congelou. A mão que segurava Maria Aparecida começou a tremer. Que porra é essa? Ele sussurrou, a voz quebrada. E então a luz do bar piscou. 1, 2 vezes. Como se alguém tivesse mexido no disjuntor, mas não tinha ninguém perto do quadro. A chuva parou de repente, mesmo o céu ainda carregado. E no silêncio que se seguiu, um cheiro doce como rosas molhadas encheu o ar. Zeca soltou a criança como se ela queimasse. Caiu de joelhos. Me perdoa, Nossa Senhora, ele gaguejou, fazendo o sinal da cruz com mãos trêmulas. Eu não sabia. Larissa pegou Maria Aparecida no colo. A menina, calma, esticou as mãozinhas em direção ao rosto do homem. E então, juro por tudo que é sagrado, uma lágrima escorreu do olho de Zeca. Um homem que já tinha esfaqueado 3 caras na rua Tibiriçá sem pestanejar. Leva ela embora, ele murmurou, sem olhar para cima. E nunca mais volta aqui. 3 anos depois. Agora, toda sexta-feira, Zeca aparece na Missão Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Independência, com caixas de leite e fraldas. Não fala com ninguém. Só deixa os pacotes no chão e sai, a cabeça baixa. Larissa virou costureira. Comprou uma casinha perto da Praça das Bandeiras e encheu o quintal de girassóis. Maria Aparecida, que todo mundo chama de Cida, tem o cabelo cacheado como o da mãe e um riso que parece abençoar quem ouve. Quanto a mim, ainda trabalho no Sumarizinho. Mas agora, quando atendo uma vítima de facada ou uma mãe desesperada, eu sei, milagres não são só coisas que acontecem uma vez. Às vezes, eles são sementes. E a gente só precisa ter coragem de plantá-las na terra mais dura. Aquela noite na estrada do Cocô me ensinou que a graça não escolhe os puros, ela escolhe os que têm fome dela. E que, às vezes, a salvação chega nas mãos de uma criança que sorri no momento certo. Ou de uma mãe que, mesmo com o passado mancado, se recusa a soltar o que ama. E se você passar por Ribeirão um dia de chuva fina, prestando atenção, vai sentir, entre o cheiro de cana queimada e o som do sertanejo universitário vindo do boteco do alemão, ainda paira no ar um perfume de rosas que ninguém planta. No final, tudo fez sentido, e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.